Para fazer uma outra comparação, você falou da rivalidade de Flamengo e Atlético Mineiro, tem notícia de zagueiro chegando nos dois, um voltando e o outro chegando, que já era um desejo antigo. A gente está vendo aí, ó, embaixo está em português, tá, gente? Não lê a primeira linha ali não, pelo menos eu não tenho essa capacidade, que é russo. Mas assim, Lokomotiv... Você não eu fala não falo russo? Você me desculpa te decepcionar essa hora da tarde, Eu vou traduzir para você aqui, ó, Lokomotiv e Flamengo chegaram a um acordo sobre a transferência do zagueiro Pablo Castro. O jogador joga pelos Rayo desde janeiro de 2021. Participou de 31 jogos e marcou 2 gols. Eu aprendi russo quando eu fui para a Copa. Você sabe que o alfabeto dele... Faltou a última linha. Agradecemos a Pablo pelo jogo e desejamos sucesso na sua futura carreira, que é esse blá 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 de sempre. Tá bom. O alfabeto dele é cirílico, né? Você sabe que é diferente do nosso. Sim. A capacidade de Sormani de ler russo e também vindo de um time russo, mas aí em português, ó. Atlético e Krasnodar chegaram a um acordo e o Júnior Alonso retorna ao clube por empréstimo até o final da temporada. Aqueles 3 meses que a gente falava que um tempo atrás não estão em questão. Então ele fica até o final do ano, chega hoje a Belo Horizonte. O Pablo, a notícia é que ele já está no Rio de Janeiro, ainda não é oficial pelo Flamengo, mas a gente viu ali que o Lokomotiv já dá como certo e o contrato seria até 2025. Falta anunciar oficialmente. E aí, eu fico pensando assim, o Júnior Alonso a gente já viu no Galo, a gente sabe quão sólido ele é. Mas se a gente parar para pensar no Pablo, e aí obviamente é só a minha opinião, mas eu acho que na ordem de segurança e técnica, ele chega como o segundo da lista de zagueiros do Flamengo, ele só fica atrás do Davi Luiz. Sim. Então, quem que se dá melhor nessa chegada e retorno aí? Por enquanto, o Júnior Alonso, que tem um time de um mês atrás que ele foi embora. Ele chega pronto. Ele chega com um time que ele sabe exatamente o que acontece. O Pablo está chegando num time que está em total reconstrução. Mas ele jogou com o Paulo Souza no Bordeaux, né? Sim, jogou com o Paulo Souza, mas o time é diferente. O Júnior Alonso volta para o mesmo time, para os mesmos mecanismos, uma coisa ou outra diferente de jogar, mas toda a estrutura é a mesma. Não é que ele saiu há 5 anos e volta para o Galo. Ele estava tratando de uma... Tá de férias, olha. Exato, pronto. Voltei agora, fui passear e tal, e agora voltei. Você volta para o mesmo time, para a mesma casa, praticamente, com os mesmos jogadores. Não mudou nada para ele. Ele é o que o Zé falou, ele foi até a Rússia, deu um problema. Tá, mas aí vocês estão falando de encaixe, ou seja, estão avaliando também os jogadores. Porque o Zé, pelo que eu vi, concorda com o Facincani. Não, nesse sentido, sim. Vai ser muito mais fácil. E numa avaliação de jogador? Eu confesso que não vi o Pablo jogando no futebol russo. Não cheguei a ver o time. Eu lembro... Pela memória que você tem dele. Pela memória... 2017... Pela memória... Direito, o Júnior Alonso sim, é que o Pablo... Eu acho que o Pablo não é como o Júnior, né? O Júnior tem uma certa... Acho que uma... É mais rápido. Mais rápido e tem mais técnica, eu acho, em relação à saída de bola. Tal. O Pablo é muita força. Muita força, ele tem muita explosão, ele fazia isso muito com o Balbuena, né? Os dois eram jogadores de muita explosão. É um jogador que tem boa presença em relação à cobertura, fazer a cobertura nos laterais e jogar com 3 zagueiros para ele. Eu acho que o Paulo justamente pediu por conta dessa característica. Eu acho que a zaga titular do Flamengo deve ser Fabrício Bruno, David e Pablo. Porque Davi Luiz. Davi Luiz e Pablo. Eu acho que essa zaga ele vai colocar. E aí o Felipe Luiz vai para onde? Lateral. Lateral. Não fala isso que você pensou. Você estimulou. Talvez o Fabrício seja uma opção. Mas vocês pensam no... Não, só para eu entender, peraí, porque essa é uma questão legal da gente levantar também. Quem tem mais chances de já chegar como titular? Porque aí vocês estão falando do Júnior Alonso, ele tá voltando para casa. Sim, mas contrataram o Godinho e não foi por dinheiro de bala também. Então agora o Júnior Alonso volta e você fala assim, Godinho, muito obrigado. Vai entrar no lugar do Natan. O argentino, lá, o turco, ele não é o Cuca. O Cuca gostava do Natan. Achava um dos melhores zagueiros, e acho que ainda acha, né? Do país. Eu não acho. Eu acho ele um bom zagueiro que teve uma queda de rendimento terrível no final da temporada passada e não começou bem essa temporada. Entendeu? Minha zaga para o Atlético seria Godinho e Júnior Alonso. Essa é a minha zaga. Entendeu? E no Flamengo, se ele for jogar com 3 zagueiros mesmo, eu não sei se ele jogaria com o Fabrício, com 3 backs mesmo, entendeu? Ainda tem, aí, tem a questão física, mas tem o Rodrigo Caio também. O Rodrigo Caio não... Mas aí o Paulo vai jogar muito de acordo com o adversário. Exato, a gente tá discutindo aí uma... Eu acho que ele joga muito de acordo com o adversário. Se tiver que jogar com uma defesa a 3, com 3 zagueiros, eu acho que esses 3 seriam os titulares.
Fabrício, o Davi Mesmo Luiz, com o Rodrigo Caio em condição? Mesmo com o Rodrigo Caio, acho que. O Rodrigo Caio, eu acho que aí jogariam os três. O Davi, o Rodrigo e o Pablo. E com ele em condição física, né? Não, uma questão é se a gente vai acreditar dele recuperar essa condição física. O que aconteceu? O microfone do Zé Elias caiu? O microfone caiu. Zé deu uma escapulinha. Pode vir, gente. O pessoal aqui tá sabendo já como é que é esse programa. Pode entrar, Edinho, vem cá. É bom que o pessoal te veja. Não se esconde não, meu filho, que eu já contei pra todo mundo que você tá aí. Não precisa se esconder, não. Mas enquanto isso, eu vou falando aqui, tá, Edinho? Dani, a dúvida que eu tenho é a seguinte. Eu não me lembro do Pablo jogando pelo lado esquerdo. No Corinthians ele jogava às vezes. O Balbuena pela direita. Ele jogava mais pela esquerda, não é? E ele pela esquerda. Ele pela Eu esquerda. lembro dele Ele pela esquerda, o Balbuena pela direita, é isso? Eu lembro dele pela esquerda também. Tá bom, então. Ele pode fazer. Eu acho que o Flamengo contrata um cara versátil. E aí que tá. O Felipe Luiz, ele pode fazer a ala. Aí que tá, né? Ele pode fazer a ala. O cara foi vaiado, né, desde Zé? que você tenha um zagueiro, uma cobertura rápida nesse setor para não expô-lo quando ele, obviamente, tiver dificuldade, uma perda de bola numa transição ofensiva de um rival. Mas com 3 zagueiros ele não tem, de repente, menos obrigação de voltar tanto? Ele não pode cair mais pro meio? Ele vai ter de voltar para a linha. Todo time com 3 zagueiros se defende em linha de 5. Ninguém se defende com 3 zagueiros. Se defende com linha de 5. Você vai fechar as 2 alas e acabou. Ele vai ter de voltar. A questão é que ele vai precisar, em uma hipótese de perda de bola, que acontece no futebol, que é justamente por isso que esses sistemas eles precisam ser muito bem sincronizados, na transição do adversário tem um cara rápido para fazer essa cobertura. Isso vai precisar. Porque, por exemplo, a vantagem hoje do Lázaro em relação a ele não é bola. A bola do Felipe Luiz é muito melhor que a do Lázaro. Ele é muito mais jogador, muito mais completo, muito mais experiente. Enfim, é uma outra rotação de atleta. A questão é física, a velocidade. O Lázaro é um menino que ele está aproveitando justamente essa chance no time titular, não porque ele se sente à vontade nesse corredor, mas porque para ele é a grande chance de tentar aparecer. E como que ele aparece? Pela imposição, pela velocidade, pela disposição, fecha um corredor rápido pra caramba. Tem 20 anos, 21 anos, acho que nem isso, né? Porque se lá na frente não Lázaro tem lugar nem pro chegou Pedro... a 21 anos, não seu sei Lázaro? de cabeça, Enfim, que seja. ver. Uma idade, nossa, ainda muito vigorosa pro menino 20. trabalhar dessa... 20, então. Tem 20 anos, tá voando, né, nesse sentido. O Felipe não. O Felipe não vai ficar 60%, 70% do jogo no ir e vir. Ele vai jogar muito mais na base da experiência. E o Flamengo, como é um time que se projeta mais à frente... ele precisa de um cara que tenha a intensidade de chegada, mas de recomposição. O Felipe pode se projetar à frente, mas é a recomposição, que também é importante, né? Você jogar blocado, jogar alinhado, né? Então, talvez com o Pablo, né, que é um cara rápido para fazer essa cobertura para ele pode se lançar um pouco mais à frente. E aí volta a ter o Flamengo, aquele corredor esquerdo, entre aspas, que é o chamado armador, ideal, né? Com o armador. Com o armador. Então, só para eu entender, todos vocês acham que por enquanto ainda é o Galo que sai ganhando com a chegada de Júnior Alonso, mais do que o Flamengo com o Pablo? Então, mas porque aí tem a questão da gente não estar acompanhando o futebol do Pablo há mais tempo, né? Eu, pelo menos, não estava. E o entrosamento. Mas do ponto de vista de formação de time, de elenco ali, ainda é melhor pro Galo? São zagueiros que se equivalem. Eu acho que são zagueiros que se equivalem. São dois caras... Na pelada do Bala Mistura lá, jogando com o Oswaldo Pascoal, você tem que escolher um zagueiro. Qual que você escolhe primeiro? Talvez eu pegue o Pablo. Eu gosto dele, eu acho um zagueiro técnico. Eu não acho ele um zagueiro que é só um brucutu, não. Apesar do Júnior ser um cara mais de saída, até pela natureza dele, e o Júnior faz lateral, né? O Pablo não faz lateral. O Pablo cobre o lateral. É diferente de você jogar como lateral. Então, essa característica de saída que dá agilidade ao Júnior, o Pablo não tem. Apesar disso, eu acho que o Pablo é um zagueiro que, quando eu vi no auge dos dois, né, tanto o Júnior recente como o Pablo do Corinthians naquela memória, o Pablo me chamou um pouquinho mais de atenção. Ponto. Mas, assim, é um comparativo de dois jogadores que são muito bons, né? E jogariam juntos até numa defesa. O Pablo pode jogar nos dois setores, pode dar uma defesa. Pablo e Júnior Alonso está muito bem resolvido. E acabou, né? O que pode definir muito a performance desses jogadores é o sistema que é adotado, né? Quem volta, quem marca, quem define, quem é o primeiro volante, quem é o cara que vai segurar um pouquinho mais, se os atacantes vão voltar até o meio campo, se os dois laterais mesmo vão recuar para fazer aquela linha de 5, sabe? Tem muito isso. Os zagueiros hoje, até brincando, né? Os zagueiros hoje, eles são muito protegidos.
muito protegidos. Então, muitas vezes, eles evitam até de sair para o combate num contra um, porque os times preferem, os treinadores preferem proteger mais e deixar a casinha fechada. Aí, ó, a pergunta que tá lá em cima a gente respondeu, mas a produção aqui é rápida. A gente falou que não estava acompanhando muito ele no Lokomotiv. Então, aí os números. Jogos do time por temporada, 20 e 21 fez 41 jogos, agora 21, 22 já fez 28 jogos disputados por ele, né? Ele participou mais agora do que tinha participado na temporada inteira passada, mas assim mesmo foi titular na mesma quantidade de jogos, e ali tem os minutos em campo que também são parecidos. Assim, não sei, mas esses números me dão a sensação de que ele estava em evolução.